Olá, tudo bem? Olha só, eu estou aqui feliz porque eu estava lendo esse livro, né, que é A Verdadeira Riqueza, Semana de Mordomia Cristã 2023, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse material pode ser traduzido, impresso, fotocopiado por qualquer entidade adventista do sétimo dia, sem necessidade de autorização adicional. Os documentos que são publicados novamente devem incluir a frase de crédito: Ministério da Mordomia, Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, usado com permissão. Bem, foi escrito por Aniel Barbie, Dr. Peter Landless, e pastor Nadilson Lemos Santos. Bom, foi revisado por Jeffrey Brown, assistente editorial Alan Echt. Eu não sei nem pronunciar, porque eu não sei se é inglês ou é alemão. Bom, enfim, diagramação original Jonetta. Diagramação Suzana Lima. Revisão Departamento de Mordomia Cristã da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, como vocês podem ver, a capinha está acontecendo ainda a semana de oração. E eu vi esse livrinho, aliás, eles me deram. E eu estou aqui feliz por estar lendo esse livro. E eu não queria guardar esse tesouro só para mim. Isso é um tesouro. E eu aqui, ó, estou lendo. E agora eu vou compartilhar com vocês. Mas antes, vamos ler a nossa Bíblia. Bíblia do Antigo Bíblia Sagrada, edição revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Bem, Lucas, vamos para o livro de Lucas, Novo Testamento, capítulo 2, versos 41 a 49. Nós vamos lendo, à medida que vamos lendo, vamos explicando, vamos comentando alguma coisa, né? Que a gente já conhece e depois a gente parte para o livro, tá bem? E aí vamos ler alguma coisa do livro, né? Nós vamos ficar lendo, mas não fica muito, muito grande, né? Muito extenso o nosso minuto, né, de comentário. Então, a gente vai abreviar um pouco. Então, Lucas, capítulo 2, versos 41 a 49. Ora, todos os anos iam seus pais e a Jerusalém, a festa da Páscoa. O menino Jesus no meio dos doutores, é o título, né? Bem, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Ora, está bem claro aqui, né, que todos os anos os seus pais iam a Jerusalém à festa da Páscoa, a festa da Páscoa. Olha que maravilha, né? Jesus participava das festas bíblicas, certo? E tendo ele já 12 anos, subiu a Jerusalém, que era costume, né? Aqui diz a Bíblia, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, ou seja, os pais estavam agora voltando, acabou a festa, os pais estavam agora voltando. Regressando eles, verso 43, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus onde? Jerusalém. E não o souberam seus pais. De alguma forma, os seus pais não perceberam que Jesus estava ainda em Jerusalém. E os pais voltaram sem o menino Jesus. Com 12 anos, o menino tinha 12 anos, um adolescente, por assim dizer, né? Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia. Mas, nesse momento que perceberam que Jesus não estava ali com eles, ele se atrasou por um dia.
para ver se ele estava na companhia de alguém, né? Procuravam entre os parentes e conhecidos. Verso 45 agora. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo. Só que o primeiro dia não houve, não o encontrou, né? Então, passou mais 2 dias, no caso, 3 dias, e eles chegaram e retornaram a Jerusalém. Verso 46. Aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo e interrogando-os. Veja, ele, no verso 46, diz que ele estava assentado no meio dos doutores, mas ele estava o quê? Ouvindo-os e interrogando-os. Olha isso. O próprio Deus em figura humana, né? Como Jesus, um adolescente de 12 anos, estava entre os doutores, sentado, ouvindo e interrogando os doutores, né? Que se diz de leis, né? Antigamente falava assim. 47, todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Lógico, né? E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe: quem? Sua mãe. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Olha, e ele lhes disse, qual foi a resposta dele quando a mãe disse, né? Que estava ansiosa, estava procurando ele ansiosa, que traduz ansiosa. Por que é que me procuráveis? Respondeu ele. Olha isso, ele respondeu com uma pergunta. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Veja, aqui nessa tradução da Bíblia fala dos negócios de meu pai. 2 perguntas foi a resposta de Jesus à sua mãe ou seus pais terrenos, né? Para vocês terem uma ideia, como é interessante. Podemos imaginar a grandiosa maravilha, né? Não é um alarmismo, mas é de fechar o tempo. Se você parar para refletir, o próprio Deus, o Criador, em figura humana, certo? Estava no templo em Jerusalém com 12 anos de idade. Meu Deus, ouvindo e interrogando os doutores da lei. Nesse templo, que está lá em Jerusalém, né? Que, claro, houve outras construções depois não é a mesma em que Jesus estava, mas ainda há ruínas. Lá há um pedaço, por assim dizer, de um muro que foi construído. É no mesmo local. Está lá em Jerusalém. Tem programas a respeito, né, por onde Jesus passou. Tem até uma menina que eu vejo muito, Israel com a Aline, e o pastor Rodrigo, né, o pastor Rodrigo Silva, que eles vão aos lugares onde Jesus possivelmente andou, outros, né, como Davi, enfim, as evidências bíblicas mostrando os acontecimentos que estão ligados à Bíblia. E algumas ruínas ainda existem, algumas evidências de material que foi ainda daquela época.
né? Tanto utensílios como até mesmo múmias que antecederam a época de Jesus. Múmias não relativa aos bíblicos, né? Não, mas eu estou falando assim de escavações, estou falando de evidências de tempo, né? E principalmente nós estamos aqui fazendo uma reflexão de Jesus no templo com 12 anos de idade. Não vamos ficar... Então, esse livro aqui que nós já estamos tendo o prazer de ler, que é uma delícia, Os Negócios de Meu Pai. Isso é um assunto interessante. Eu sinto muito se está acontecendo esse barulho aí desses cachorros, mas nós não temos, vou tentar colocar uma musiquinha para ver se que é mais agradável do que o barulho do cachorro, baixinho, né? Para não atrapalhar aqui. Então, quanto mais contemplamos, ouvimos e oramos, mais somos transformados à imagem do Pai. Lucas 22, 41 a 49. Nos tempos antigos, na época, né, de Jesus, geralmente os filhos herdavam a profissão do pai. Se fosse sapateiro seu pai, o filho geralmente seria também. Se fosse médico, também, e assim por diante. Hoje não é tão frequente como antigamente, mas ainda se vê casos, né, nesse aspecto. Bem, lemos em Lucas 2,49, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? Né? Na ARC, que é a tradução da Bíblia, é essa tradução, ARC. Na opinião de Jesus, tratar dos negócios de seu pai não era uma opção, era dever. Dever. Ele desejava cumprir, então. Jesus permaneceu em Jerusalém por 3 dias para isso, para cumprir a vontade do seu Pai, para estar fazendo a vontade do seu Pai, obedecendo. O que podemos aprender com Jesus, então? Uma criança, por assim dizer, né? Mas era criança mesmo, com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Sobre como tratar os negócios de nosso Pai. Como tratar os negócios de nosso Pai? Bom, negócios aqui na Bíblia, que nós lemos em Lucas, não está presente no texto original. Diz aqui o livro, né? O autor escreveu muito bem que essa palavra foi acrescentada. Na verdade, os tradutores deram um significado, porque não estava, né? Foi acrescentada para dar um significado mais claro às palavras de Jesus. Não fosse por isso, a tradução literal seria bem assim, repara. Na de meu pai. Na o que de meu pai, né? Nós perguntaríamos assim, não entendi. Na o que de meu pai? Porque seria assim, na de meu pai. Então, baseando-se no contexto, porém, os tradutores acharam por bem adicionar as palavras coisas nas coisas de meu pai.
Essa adição nos leva então a duas traduções possíveis: nos negócios de meu pai ou na casa de meu pai. As traduções que usam nos negócios de meu pai se concentram nas ações em que Jesus esteve envolvido. As traduções que usam na casa de meu pai se concentram no lugar onde Jesus passou aqueles 3 dias. Para que tenhamos, então, uma compreensão completa do que seriam os negócios de meu pai, então nós vamos ficar com as duas traduções, né? Jesus, então, estava na casa de seu pai e fazendo a obra de seu pai, para que tenhamos essa compreensão mais completa do que seriam os negócios de meu pai. Agora, o que Jesus estava fazendo lá? Que diz sentar, ouvir e perguntar. Bem, uma criança ou um adolescente de 12 anos cuidando dos negócios do pai. Geralmente pensamos nele respondendo a perguntas, né? E perguntando. E compartilhando, respondendo a perguntas e compartilhando. Pensamos assim, seu conhecimento com os sacerdotes ouvintes presentes. Mas não. No entanto, esses episódios de Jesus no templo aos 12 anos de idade fornecem uma descrição mais abrangente de Jesus cuidando dos negócios de seu pai. Lemos em Lucas 2, 46 e 47. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, fazendo-lhe perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Mas o verso 47 fala sobre as ações de Jesus. Ações de Jesus, imagine. Ele estava compartilhando seu conhecimento, respondendo a perguntas. No entanto, a descrição de Jesus, tratando dos negócios de seu pai, começa no verso 45. Lucas emprega outro grupo de verbos: sentar, ouvir e perguntar. Não ensinar e responder, né? Nós logo pensaríamos isso, né? Ensinar e responder. Ficava ele mais tempo sentado do que agindo? Seria isso? Ouvindo mais do que falando? Perguntando mais do que respondendo? O que vocês acham? O que vocês acham? Não sabemos, mas tudo isso fazia parte dos negócios do Pai de Jesus. Já é interessante ele estar ali no meio dos doutores. Já é interessante, já é inexplicável para nós a conceição de Jesus. Jesus ter vindo aqui como humano, se tornar uma criatura. Meu Deus, como pode o Criador se tornar uma criatura? Nem ele iria querer, né? Desejaria isso, porque uma criatura não é um criador. Uma criatura é feitura de algo, de alguém. Imagina. E agora ele está humildemente sentado, ouvindo as outras criaturas. Que profundo, né? É muito profundo. Isso nós não podemos, como é que a gente
pode dizer. Entender. Nós não podemos entender. O que podemos fazer é aceitar o que está escrito e refletir. Que é lindo demais. Não dá para explicar. Não dá para explicar a magnitude, né? O tamanho das ações de Jesus, de Deus. Não dá. A gente só pode ser feliz com as decisões que Ele toma. Todas elas são para o nosso bem. Inclusive, obedecê-lo, fazer a vontade dele. Tratar dos negócios do Pai. Tem dois componentes. Agir em nome do Pai e estar na presença do Pai. Então, agir em nome do Pai. Estamos referindo ao ensino. Agir em nome do Pai. A pregação, a cura, as doações. No entanto, convido agora você, segundo o que sugere o livro, para nos concentrarmos um momento em estar na presença do Pai, sentados, como estamos agora, ouvindo e perguntando, assentado. Essa palavra transmite a ideia de Jesus observando, contemplando. Às vezes nós só queremos falar, né? Queremos talvez até ser entendido. E muitas vezes, ou talvez na maioria, o ímpeto carnal, o ímpeto humano é querer sobressair sobre todas as pessoas, os pensamentos, todas as posições, como se a gente quisesse se projetar. E o Criador, sentado, ouvindo e perguntando. Ellen White comenta sobre a postura de Jesus. Ellen White é uma escritora americana que viveu no século XIX, mais ou menos. E ela escreveu, e nós a temos como profetisa, mas ela se diz mensageira da palavra de Deus. Ela teve muitas visões. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, é só se aproximar do Google, pesquisa, busca, ou no YouTube. Vocês terão muito sobre ela, vida, filme, livros e tudo mais. Nós temos aqui um livro dela, do Desejar de Todas as Nações, página 46, que diz assim, olha, silencioso e absorto, parecia estudar a solução de um grande problema. O mistério de sua missão desvendava-se o Salvador. Buscou estar como? Sem seus pais terrenos, sozinho. Essa postura não é o comum no agitado mundo da nossa cultura. Hoje, quem é que fica sozinho? Provavelmente ninguém. Ninguém quer ficar sozinho, né? Mesmo diante aqui como eu estou sozinha, mas eu sei que muita gente vai poder ver esse comentário, né? Esse compartilhamento, melhor dizendo assim, desse livro aqui, né? Que está de forma contrária, porque eu estou com a câmera da frente do celular. Então, essa postura não é comum entre nós. Nossos valores são muito diferentes dos de Jesus. Ele sentou-se em silêncio, meditou, sozinho com Deus, com o Pai.
E como a gente fala que ele é um Deus, se na verdade ele é o Filho, é porque... E o Espírito Santo também é Deus. E o Pai também é Deus. São três em um. Pai, Filho e Espírito Santo. E pronto. Mas eles se dividem em três. Em essência, eles são onipotente, onipresente e onisciente. Eles nunca nasceram, nunca morrerão. Jesus, vocês podem dizer, morreu sim como ser humano, mas ele era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, ele era Deus, homem, Deus e humano. Apesar de não usar seus poderes, porque nós temos biblicamente a prova dele sempre dependendo do Pai para qualquer coisa. Vocês podem ver, ensinando-nos a depender dele para qualquer coisa. Então ele sentou-se em silêncio. Ele não tinha pressa para tratar dos negócios de seu pai. Em vez disso, assentou-se. Sentar-se nos tranquilos ou estar quieto na presença do Pai. Para ele era essencial tratar dos negócios de seu pai. Em Abacuque, nos convida a nos juntarmos Jesus nessa experiência. O Senhor está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Abacuque 2:20, nova versão internacional. Lemos no Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Olha o que ele diz. Mas eu ouvi, Jesus também tratou dos negócios de seu pai, dedicando tempo para ouvir os ensinamentos dos escritos e doutores da lei. O verbo ouvir implica a intenção de compreender e aprender, não apenas de escutar o que foi dito. Então, alguns alunos se sentavam em um banco baixo, enquanto os mais novos ficavam no chão naquela época. Literalmente aos pés do instrutor, sendo um menino tão de 12 anos, provavelmente era onde Jesus estava, sentado no chão. Nosso Criador. Sendo um menino de 12 anos, Ellen White descreve a atitude dele nestas palavras. Jesus se apresentou como pessoa sedenta de conhecimento de Deus. O Desejar a Todas as Nações, página 47. Então, como palavra de vida e como sabedoria, Jesus estava dando um exemplo para todos os seus seguidores, todos nós. Apresentou como pessoa sedenta. Ele se apresentou como sedento. De quê? De conhecimento. Desejar a Todas as Nações, Ellen White, página 47. Como palavra de vida. E como sabedoria, Jesus estava dando um exemplo para todos os seus seguidores ao mostrar-se sedento do conhecimento de Deus. Estamos nós ouvindo desejosos por obter o conhecimento mais profundo de Deus? Ou estamos satisfeitos com um conhecimento raso, superficial, adquirido anos atrás? Lucas 11:28 vai dizer sobre o principal argumento que Jesus apresentou ao contar a palavra dos dois construtores, onde um construiu na areia e outro sobre a rocha. Jesus, porém, respondeu: mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ouvir a palavra de Deus e depois cumpri-la foram os critérios adotados por Jesus para distinguir
entre os sábios e os tolos. O livro do Apocalipse começa falando sobre a importância de ouvir a palavra de Deus, nos aproximarmos do fim dos tempos. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Pois o tempo está próximo. Próximo do quê? Do fim. E as perguntas? Que perguntas que provavelmente, porventura, Deus falaria a um ser humano? O infinito diante do finito. Que foi o que aconteceu. E existe muita gente que não crê. Mas se crermos pela fé na morte de Jesus, na sua conceição, na sua vinda a esse mundo, teremos salvação. Se crermos e se cumprirmos a sua vontade. Tem mais, temos que ter o amor dele, porque lei não salva. E conhecimento também não salva. Satanás crê em Jesus e não vai ser salvo. Então, qual o segredo da salvação? Depender de Jesus, amar a Jesus, amar a sua vontade e ter certeza que mesmo nós, pecadores, poderemos ser salvos quando confiamos na sua morte na cruz por nós e quando o amamos, daremos também amor a outros, ainda que sejamos pecadores. Deus nos convida a associar-nos com Ele. E a pergunta é: buscar aprender mais. Ellen White compartilha a natureza das perguntas de Jesus. Como pessoa que busca saber, interrogava esses mestres relativamente às profecias e a acontecimentos que estavam então ocorrendo. Indicavam o advento do Messias, o desejado de todas as nações. Página 46. Deus nos convida a associarmos a Ele, a fim de obtermos o conhecimento mais profundo. Lemos em Jeremias 33:3. Chame por mim e eu responderei. Olha o que ele diz. Olha, meu amigo, olha, minha amiga. O que Jesus quer da gente não é nada de grandes coisas, dinheiro. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa companhia. Ele quer que a gente converse com Ele, que a gente tenha comunhão com Ele, que a gente aprenda a amar como Ele nos ama. Eu responderei e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas, diz Ele, que você não conhece. Quem é que conhece os desígnios de Deus? A experiência do profeta Daniel, escolhido logo após Jeremias, nos mostra como Deus se compromete a responder às nossas perguntas quando ousamos perguntar. Daniel disse: enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando, tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência, discernimento. Daniel 9, 21 e 22. Deus diz: peça e eu revelarei meus mistérios a você. Então, o que eu estou esperando? O que eu preciso é só pedir. Só pedir. E Ele cumpre suas promessas. Deus não é homem de mentir. Deus nunca foi homem de prometer e não cumprir. Assim como Daniel, nós também precisamos ter clareza sobre o tempo
em que vivemos. O que estamos fazendo? Quais são as nossas escolhas? O que precisamos fazer para nos aproximarmos de Deus? Não precisa de dinheiro, não precisa de internet, não precisa viajar, não precisa de transporte, não precisa de lugar. É só pensar nele. E é isso, a comunicação com ele é direta, rápida, autêntica. E ele fala nos seus ouvidos. Mas cuidado, não é só, os seus ouvidos não ouvem só Deus. Seus ouvidos ouvem sua vontade pecaminosa e a vontade do inimigo de Deus. E nós somos muito inclinados a estar ouvindo a voz do inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos também pecadores. Isso beneficia o inimigo de Deus. Mas Deus colocou muitos outros recursos para fugirmos da tentação. Ele diz: resista o diabo e ele fugirá de vós. Então, como podemos entender todos os eventos que aconteceram ao nosso redor, ou os que acontecem ao nosso redor? Vamos? A resposta é simples. Peça a Deus e Ele lhe dará discernimento e compreensão. Com 12 anos, Deus, como menino, como adolescente, no templo de Jerusalém, escolheu primeiro sentar-se no chão, ouvir, perguntar. Era dessa maneira que ele tratava dos negócios de seu pai. Olha que livro lindo, né? Que livro lindo. E agora, buscando a presença dele. O que poderia ter motivado Jesus, um adolescente de 12 anos, a ficar para trás enquanto seus pais e amigos voltavam para Nazaré? Ele abriu mão de toda a diversão e camaradagem da viagem para poder ficar no templo. Ao contrário do que Jesus fez, rapidamente reclamamos. Quando temos que nos privar de alguma diversão por devermos passar algumas horas na igreja ou estar na presença de Deus, muitos de nós nem vai à igreja, não quer saber, nem de procurar saber qual a igreja que mais se aproxima de Deus, da Bíblia, dos seus mandamentos. A gente vai em qualquer um e ainda fica falando mal, quando devíamos estar procurando buscar fazer a vontade de Deus, buscar a sua palavra e saber qual a sua vontade. A gente se preocupa mais com a igreja do que com Deus. Quando fala em sair dessa igreja, porque essa igreja não está próxima de fazer a vontade de Deus, não está próxima de Deus, só fala em conforto, em prosperidade, em fama, em coisas que a Bíblia nunca prometeu a ninguém. Vocês podem observar os discípulos de Jesus. Todos eles foram mortos, sacrificados. A maioria deles, né, que João não foi para escrever o Apocalipse, por causa do objetivo de Deus. Todo o povo que ama a Deus sofre até hoje. Não existe nenhum filho de Deus que não sofra. Aliás, todo ser humano sofre, querendo estar com Deus ou não. Todos os que estão seguindo a Deus sofrem. Os que também não estão seguindo a Deus e que não procuram, muitos deles que não creem em Deus, também sofrem, né?
pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Salmos 84:10. Então, de acordo com o Salmo, o templo era um lugar de escolha, não por causa das riquezas do templo, mas porque era a casa do Senhor, a habitação do Senhor dos Exércitos. Jesus ansiava pela presença de Deus, pela intimidade com o Pai. Foi por isso que ele ficou para trás. Salmo 84 usa outra imagem geográfica, para justificar a escolha de estar no templo de Deus. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Baca era a realidade, era um vale. A realidade era, na verdade, Baca era um lugar, um vale perto de Jerusalém. Também significa lugar de choro. Aqueles que passaram por a experiência do templo adquirem o poder de transformar as realidades, mesmo aqueles mais difíceis, tanto na vida pessoal quanto na de outras pessoas. Suas ações são comparadas a fontes refrescantes e a chuva de outono, que trazem uma nova vida. As pessoas estão o quê? Sofrendo, chorando por causa das circunstâncias desafiadoras da vida, das perdas e das doenças? Será? As pessoas estão chorando por causa das circunstâncias desafiadoras da vida e das perdas sofridas e das doenças? Com certeza. Mas quando a gente ouve e quando a gente pergunta, de certa forma, há um conforto, encorajamento, esperança e inspiração quando nós sentamos para ouvir de Jesus. Essa foi a missão de Jesus e também deve ser a nossa. Então, para concluirmos, Jesus estava envolvido em tratar dos negócios do Pai por meio do ensino, da pregação, do serviço, oferecendo a si mesmo. Essa é uma boa descrição de sua vida pública. Embora não seja uma imagem completa dele, ao tratar dos negócios de seu pai, ele também se sentou, ouviu, perguntou. E isso foi alicerce de seu ministério de serviço abnegado. Jesus nos mostra que para realizar os negócios de nosso Pai, devemos primeiro sentar-nos, devemos ouvir e perguntar, devemos ter comunhão com o Pai. Quanto mais contemplamos, ouvimos e oramos, mais somos transformados à imagem do Pai. Porque como você é transformado? Se você ficar contemplando guerra, você vai ser irado. Você vai ficar irado. O que você contempla é o que você se torna. Que seja essa, então, nossa experiência durante a semana de ênfase da mordomia, a verdadeira prosperidade. Essa é a verdadeira, a prosperidade que devemos buscar. Então, vamos refletir sobre essas perguntinhas. Qual tem sido suas experiências
quanto ao sentar-se, ouvir e perguntar ao longo da sua jornada, ao longo da sua vida. Então, que obstáculos podem estar impedindo você de se envolver nessa experiência de sentar, ouvir e perguntar? E como poderemos superar esses obstáculos? Pergunta e responda-se. Se pergunte e, ao mesmo tempo, se responda. Lembre de Jesus. E agora você pode fazer um pacto com Deus, só você e Deus, quietinhos. Se você estiver feliz, vai ser bom fazer esse pacto. Se você estiver triste, também vai ser bom fazer esse pacto. Se você estiver com dor, se você estiver enfermo, se você estiver desempregado ou passando por uma situação de sofrimento, se você estiver com alguém internado, sofrendo, se você estiver sofrendo, você pode fazer esse pacto com Deus. Separar os primeiros momentos de cada dia para a comunhão com o Senhor, através da oração. Vai, fale com Deus, converse com Ele, conte para Ele seu sofrimento. Ele pode ser seu ouvinte, Ele quer ser seu ouvinte. Não esqueça disso. Ele é seu Criador, mesmo que você não creia. Isso não impede de você ter sido criado por Ele. Então ore. Mas depois você estuda um pouquinho a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Antes que ela seja confundida e toda alterada, que você não vai ter mais nenhuma Bíblia para ler. Ou pelo menos não vai confiar, né? Então, ore, estude a Bíblia. Estude o Espírito de Profecia, né? Nós temos aqui Ellen White, as profecias bíblicas. Estude a lição da escola sabatina. Nós temos a lição da escola sabatina. Lição da escola sabatina da CPB. Você pode fazer inscrição, você pode recebê-la até digital, né? Tem até de forma digital. Você pode fazer também assinatura, não é tão caro. E você pode receber a cada trimestre uma lição. Tem lição aí que não custa nem R$30 para você fazer a inscrição anual da CPB. É muito importante. É um curso de teologia para você, onde você vai conseguir ler melhor a Bíblia, ter mais entendimento, uma teologia certa, correta diante de Deus. E através do culto você pode, quando você estiver orando, lendo a Bíblia, ou estudando a lição, ou contemplando os feitos de Jesus, de Deus, através da Bíblia. E se você estiver com um filho ou seu esposo, fazendo todo dia esse cantinho, você está se comprometendo com Deus. Você está se aproximando, está se preparando para a volta dele, e que já está em breve. Estamos no limiar, por assim dizer, né? E mesmo que ele não volte nos seus dias, nos meus dias, mas você vai morrer. E aí, depois que você e eu morrem, acaba a nossa oportunidade. Nós estaremos selados. Para nós, a porta da graça se fecha nesse momento da morte. Nós não teremos mais oportunidade de aprender nada. Até a volta de Jesus estaremos só
dormindo, como ele diz, que a morte nesse momento ainda é um sono, esperando a volta dele para recebermos a sentença. Na verdade, ou de vida, ou ressuscitar na segunda ressurreição, na segunda volta dele, né, para a morte. Nessa primeira, os que estiverem decididos por ele em vida vão ser transformados, também os vivos serão transformados e irão para um milênio, para estar com Cristo, né? E julgar os anjos caídos, julgar, entender muita coisa. 1000 anos. Nós vivemos nesse mundo, no máximo, digamos que os que têm mais vida longa, viva 80, raramente 90 anos, né? Então, mas nós estaremos com Cristo por 1000 anos. E agora, depois desses 1000 anos, Jesus volta, ressuscita todos, para que todos os que estiveram aqui depois desses 1000 anos, na terra, mortos, serão ressuscitados para ver de novo Jesus voltar. Mas dessa vez, para serem mortos. Ele e seus demônios não querem estar nessa fileira, não querem estar na segunda ressurreição, querem estar na primeira volta de Jesus, porque nessa primeira você vai viver eternamente com o seu Deus, seu Criador. Pense bem, a decisão é sua, ele te dá livre-arbítrio. E ele ainda diz, você pode escolher a vida ou a morte, mas escolhe a vida. Ele diz assim, que amor, né? Ele nos ama. Temos muito mais condição de ser salvos do que morrermos. Nesse momento, realmente, se ele não voltar logo, eu vou morrer. Mas se um dia, quando ele voltar pela primeira vez, né? Nessa primeira volta dele agora, nessa próxima volta que estamos esperando. Ai, pela fé, por amor a Deus, sou pecadora, mas Ele promete me salvar. Não só a mim, como a você. Ele nos ama. É só decidirmos por Ele todos os momentos. Uma vez salvo para sempre não. Temos que, todos os momentos que pecarmos, conversarmos com Ele, nos arrependermos. Né? Como diz Leandro Quadro, nós não devemos ser pecadeiros, sim pecadores, porque estaremos sempre fazendo alguma coisa errada, porque é da carne. Né? Mas, ao percebermos que estamos pecando, devemos imediatamente confessar a Deus, a Jesus, pedir a Ele misericórdia e perdão, se errarmos com o nosso semelhante. Se você puder, peça perdão, peça desculpa, não custa nada, é seu irmão, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, alegre-se, você é um príncipe, uma princesa.